Olá, amigos! Eu sou o professor Elias Macena e quero convidar você a me acompanhar neste pequeno resumo que escrevi contando um pouco da vida política dos presidentes da nossa República, desde o começo da República Velha até o atual presidente. Espero que vocês gostem e continuem querendo saber mais sobre a nossa história política republicana. Vamos lá? O primeiro presidente do Brasil foi o Manuel Deodoro da Fonseca. O Deodoro da Fonseca, de 1889 a 1891. Alagoano de Alagoas da Lagoa do Sul, militar de carreira no Exército, foi governador e ganhou prestígio durante a Guerra do Paraguai pelo seu combate. Seu governo ficou marcado por chefiar o movimento que depôs o último gabinete da monarquia, presidido pelo Visconde de Ouro Preto, proclamando a República. Sendo aclamado como chefe do governo provisório, conseguiu a adesão de todos os estados, nomeou os governadores, estabeleceu a separação da Igreja do Estado, o casamento civil, a promulgação do Código Penal e aprovou a nova bandeira do país. Também aprovou a primeira Constituição da República e foi eleito pela Assembleia Constituinte o primeiro presidente da República do Brasil. Mas seu governo acabou gerando conflitos com o poder legislativo, o que o fez dissolver o Congresso, provocando reação contrária da Marinha, comandada pelo almirante Custódio de Melo. Então, preferiu renunciar a enfrentar uma guerra civil, passando o poder ao vice-presidente Marechal Floriano Peixoto. No ano seguinte, faleceu aos 65 anos. Segundo presidente da República, foi o Floriano Vieira Peixoto, de 1891 a 1894. Alagoano de Maceió, militar de carreira no Exército, foi governador e ministro. Com a renúncia de Deodoro da Fonseca, assumiu a presidência por ser vice. Seu governo foi marcado pelas revoluções federalista e a da Armada, que fazia oposição ao seu governo desde o mandato de Deodoro, por serem nacionalistas e centralizadores do poder no exército, contrariando a República dos Fazendeiros da Coroa, federalistas e a Marinha. Devido à grande oposição ao seu governo, passou a governar sob estado de sítio, resistindo aos movimentos revolucionários, o que o fez ser reconhecido como o Marechal de Ferro, que consolidou a República, apesar da grande oposição parlamentar ao seu governo. Faleceu aos 56 anos no Rio de Janeiro, em 1895. Vamos lá, terceiro presidente da República. Prudente José de Moraes Barros, o Prudente de Moraes, de 1894 a 1898, paulista da cidade de Itu, advogado, foi eleito deputado, senador, governador e o primeiro presidente civil eleito por eleições diretas. Seu governo ficou marcado por, ao tomar posse, estabeleceu as relações diplomáticas com Portugal, resolvendo pacificamente conflitos com a Inglaterra. O Brasil saiu vitorioso das arbitragens dos Estados Unidos em relação aos limites com a Argentina e firmou com a França um tratado para resolver a questão do Amapá com a arbitragem da Suíça. Acabou ficando doente e teve que passar o mandato ao vice Manuel Vitorino Pereira por alguns meses até se recuperar. Voltou ao poder em plena Guerra de Canudos. Depois de um tempo sofreu um atentado por um soldado fanático, o que saiu ileso.
mas acabou atingindo mortalmente o ministro da Guerra, Marechal Machado Bittencourt, ao tentar defendê-lo. Terminou seu governo com popularidade alta devido a mediações dos conflitos do país. Faleceu aos 61 anos em Piracicaba, São Paulo, em 1902. Este foi o Prudente de Moraes. Vamos lá, quarto presidente. Manuel Ferraz de Campos Salles, o Campos Salles de 1998 a 1902. Paulista de Campinas, advogado, foi deputado, ministro da Justiça, senador e governador. Seu governo foi marcado pelo ajuste da alta inflação do país, renegociação financeira das dívidas externas com os credores ingleses, e uma severa política fiscal com medidas econômicas de austeridades para fortalecer a moeda nacional em parceria com os governadores de estados, que em troca teriam o reconhecimento assegurado pelo apoio ao governo federal. Defendia a privatização de bens públicos e a cobrança severa de impostos para equilibrar as contas públicas, que fez diminuir sua popularidade. Mas, ao deixar o governo, as finanças estavam equilibradas, o que o fez continuar na vida política, se elegendo senador por São Paulo. Faleceu aos 72 anos na cidade de Santos, em 1913. Quinto presidente: Francisco de Paula Rodrigues Alves, ou Rodrigues Alves, de 1912 a 1906. Paulista de Guaratinguetá, formado em Direito, foi deputado, vereador, senador, ministro e governador. Seu governo foi marcado pela crise econômica da alta produção do café brasileiro, negociador dos empréstimos externos com os banqueiros ingleses, reforma urbana do Rio de Janeiro com saneamento básico da cidade, extinção da febre amarela pela ação do higienista Oswaldo Cruz. Terminou seu mandato enfraquecido sem o apoio da maioria da elite do café da época, não se reelegendo presidente, apesar da alta popularidade devido à sua administração financeira e o combate à febre amarela. Se elegeu a outros mandatos políticos e em 1919 foi eleito novamente presidente da República, mas acabou falecendo antes de tomar posse aos 70 anos de idade no Rio de Janeiro, em 1900. Vamos lá. Sexto presidente da República é o Afonso Augusto Moreira Pena. O Afonso Pena, de 1906 a 1909. Mineiro de Santa Bárbara, formado em Direito, foi deputado, ministro, governador e vice-presidente. Seu governo foi marcado por, apesar de ter sido eleito com base na chamada política do café com leite da época, sua administração não se prendeu somente a essa política, ocupando o ministério com políticos jovens, que ficaram conhecidos como Jardim de Infância. Modernizou o Exército, Marinha, representou o Brasil na Conferência de Haia, construiu ferrovias integrando o Sudeste ao Sul e o incentivo à indústria e à imigração com o lema "Governar é povoar". Devido ao seu afastamento dos interesses tradicionais da República Oligárquica, perdeu popularidade, causando uma crise à sua sucessão. Faleceu aos 61 anos no Rio de Janeiro. Vamos lá, sétimo presidente da República. Nilo Procópio Peçanha. O Nilo Peçanha, de 1909 a 1910. Carioca de Campos dos Goytacazes, formado em Direito, foi deputado, senador, governador e vice-presidente.
Com a morte de Afonso Pena, assumiu a presidência da República por ser o vice. Seu mandato foi marcado pela agitação política em razão às suas divergências com Pinheiro Machado, líder do Partido Republicano Conservador da época. Devido ao seu governo ser considerado progressista e civilista para a época, os conflitos entre as oligarquias estaduais, sobretudo de Minas Gerais e São Paulo, se tornaram mais agudos devido à criação dos Ministérios da Agricultura, Comércio e Indústria, Serviço de Proteção ao Índio e a inauguração no Brasil do ensino técnico profissional. Terminou seu mandato e em seguida se elegeu a outros cargos políticos e em 1921 encabeçou a chapa do movimento Reação Republicana, que tinha por objetivo contrapor o liberalismo político contra a política vigente das oligarquias estaduais. Faleceu aos 56 anos no Rio de Janeiro em 1924. Este foi o Nilo Peçanha. Oitavo presidente, Hermes Rodrigues da Fonseca. O Hermes da Fonseca, de 1910 a 1912. Gaúcho de São Gabriel, militar de carreira no Exército, foi ministro de Estado. Seu governo ficou marcado pelo combate à revolta das Chibatas, pelas suas tropas conhecidas como política de salvações iniciais das oligarquias do Norte e Nordeste, com intervenções militares nos estados, que resultou no bombardeio de Manaus. Renegociou a dívida externa do Brasil e manteve a aproximação com os Estados Unidos, deu procedimento às construções de ferrovias e obras de outros governos, decretou o uso da faixa presidencial e andava sempre fardado. Terminou seu mandato e depois se elegeu senador, mas renunciou em virtude do assassinato de José Gomes Pinheiro Machado no dia em que seria diplomado. Se envolveu na revolta do Forte de Copacabana, sendo preso e acusado de conspiração ao governo durante um tempo. Libertado, mudou-se para Petrópolis e faleceu aos 68 anos em 1923. Esse foi o Hermes da Fonseca. Vamos lá, nono presidente do Brasil. Venceslau Braz Pereira Gomes, o Venceslau Braz, de 1914 a 1918. Mineiro de São Caetano da Vargem Grande, advogado, foi prefeito, deputado, governador e vice-presidente. Seu governo foi marcado por conflitos que surgiram na época, como a Guerra do Contestado no Paraná, Primeira Guerra Mundial, a pandemia da gripe espanhola e por ter sido eleito pela República do Café com Leite para tentar pacificar e defender seus interesses. Promulgou o Código Civil e intensificou a industrialização de maneira equivocada, devido à economia ser essencialmente agrícola na época. Faleceu aos 98 anos em Itajubá, Minas Gerais, em 1966. Esse foi o Venceslau Braz. Décimo presidente, Delfim Moreira da Costa Ribeiro. Delfim Moreira, de 1918 a 1919. Mineiro de Cristina, advogado, foi deputado, governador e vice-presidente. Com a morte de Rodrigues Alves, vítima da gripe espanhola, foi empossado como presidente provisório por ser seu vice. E governou quase um ano devido à Constituição da época não permitisse que o vice-presidente ocupasse o cargo de presidente,
antes de 2 anos de mandato. Seu governo foi marcado pela representação do Brasil na Conferência de Paz em Paris, enfrentamento de inúmeras greves gerais e a reforma do Código Civil Brasileiro, com intervenção nos estados. Com as novas eleições à presidência, formou chapa com Epitácio Pessoa, sendo vice, e foram eleitos. Mas, como não andava bem de saúde, faleceu aos 51 anos de idade, sem terminar seu mandato em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, em 1920. Esse foi o Delfim Moreira. Assim chegamos ao fim da primeira parte do resumo da vida política dos presidentes do Brasil. Até breve.